palpita sempre vibrante. As noites enluaradas sempre, sempre são formosas. São também as madrugadas mais serenas, bonançosas. Outra terra, pois assim, não terá tantos encantos. Só Quatá será para mim o mais belo dos recantos. Ó terra dos meus amores, é Quatá exuberante, a vida cheia de flores, palpita sempre vibrante. Olá, meu amigo quataense, minha amiga quataense. Hoje estamos aqui, dia 9 de dezembro de 2023, para fazer uma entrevista aqui e resgatar as memórias do ontem. Meu nome é Luiz Geraldo Floeter Guimarães, sou historiador e advogado aqui em Quatá, e estamos hoje aqui recebendo o nosso entrevistado. E antes de falar dele, nós precisamos falar daqui do projeto da Lei Paulo Gustavo. Este evento é disponibilizado pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195/2022, e sob auspícios do Governo Federal, do Ministério da Cultura, e também com a participação da Prefeitura Municipal de Quatá, em especial na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, na pessoa do nosso secretário Gustavo Pelizari. Estamos aqui, então, no dia de hoje, para fazer essa entrevista, para tentar resgatar as memórias do nosso município de Quatá. Então, as memórias do ontem. Hoje, então, recebendo aqui o nosso ilustre convidado, seu Sérgio Décio Peck, quataense da Gema, que nos deu esse privilégio de possibilitar essa entrevista nesse dia de hoje, um dia muito bacana. Seu Sérgio, seja bem-vindo. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Para quem não o conhece, o senhor falasse seu nome, a sua data de nascimento. Eu acho que sou um tanto quanto conhecido, mas nem tanto quanto antigamente. Antes, todos sabiam que eu era o pai do Marcelo, né? Não, eu inverto. Antes, quando encontrava o Marcelo, falava, esse é filho do Sérgio. Hoje, inverteu a situação. A pessoa olha para mim e fala, quem que é aquele velho lá? Esse é pai do Marcelo. Então, inverte posições, por quê? Porque alguém marcou história na nossa vida. Eu marquei um momento, agora é o momento do Marcelo. Eu nasci aqui em Quatá mesmo, ali naquela casa ao lado da prefeitura, em 1º de fevereiro de 1937. Estou em Quatá desde aquela época até hoje, 86 anos, aproximando do 87. E realmente nós vivemos histórias, às vezes até imaginativas. A gente imagina as coisas, mas não concretiza. Mas são histórias que ficam marcadas na nossa vida. Eu agradeço essa oportunidade, eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse momento, me comunicando com a comunidade de Quatá, mostrando que existe algo mais que nós precisamos ter na nossa vida. Porque a história verbalizada é diferente da história registrada, gravada em letras, né? Porque o verbalizado o tempo leva. Agora o que está escrito não leva. Tanto é verdade que Deus nos deu a Bíblia para que a história dele não perecesse, continuasse viva a cada dia. Então, o que está escrito é o registro que realmente traz alegria, traz verdades,
Muitas vezes pode ter até algumas mentirinhas, mas mentirinhas que nos favorecem na vida. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, Luiz Geraldo Blenroth, né? Aliás, o Blenroth é filho do meu afilhado de casamento. Eu fui padrinho de casamento do pai dele, tá? Então, quer dizer, nós estamos em casa. Sim. O Luiz Geraldo também cresceu conosco, né? Nós convivendo com o seu Geraldo Froeter, famoso seu Geraldo, meio bravo, mas era uma pessoa muito idônea e honesta, né? Então a gente tem, assim, gravado na nossa memória, e isso às vezes foge, porque a idade vai desgastando o nosso reconhecer, né? A gente conhece, mas não reconhece às vezes. Hoje eu conheço muitas pessoas, mas não reconheço fisionomicamente, porque desgasta, né? É como um filme, quando é muito passado, ele vai desgastando. Então a gente também sente essas consequências. Mas tudo vem em benefício do nosso crescimento. O homem só cresce se ele crescer junto com a sua história. Se ele parar no tempo, não tem história, não cresce, é mais um. E nós não podemos ser mais um. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos plantados. A palavra fala que nós precisamos florir onde nós somos plantados. E que, graças a Deus, plantado em Coatá, creio que o Luiz Geraldo também, né? O Blenroth também, todos passaram por períodos fora da cidade, mas a raiz está aqui. Eu agradeço esse momento, esse convívio com vocês. Poxa, legal, Sr. Sérgio, a gente só tem a agradecer mesmo, porque é uma honra muito grande. Eu já vinha pensando em chamá-lo há bastante tempo, para poder justamente trocar essa ideia, essa vivência que o senhor tem, para trazer para todos nós, né, e todos os ouvintes, todos os telespectadores que vão ter a oportunidade depois de assistir aqui a nossa entrevista, um pouquinho da sua vivência, né, um pouquinho, porque o tempo é curto, mas que isso fique registrado, ainda que não por escrito, mas vai ficar registrado num outro tipo de mídia, numa mídia mais atualizada, né, mais moderna, né, que agora são essas mídias audiovisuais, né, e que é objeto, inclusive, do projeto, que estão trazendo essas memórias do ontem. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de começar, Sr. Sérgio, assim, que o senhor descrevesse para nós, para todos os telespectadores, um pouquinho da sua vivência mais jovem. Como que o senhor vê Coatá naquela época, na sua juventude? Bom, para estabelecer um paralelo entre o que nós vivemos como jovens e como criança, no momento de hoje eu tenho duas palavras: o viver e o conviver. Nós vivemos. Minha época eu vivi, talvez você tenha pegado uma boa parte dessa vivência, e hoje nós temos que conviver com situações que nem sempre nos agradam. Não é verdade? Hoje, por exemplo, o jovem convive com o quê? Com celular, com notebook, né? Nós não vivíamos isso. Não. A nossa vida era real. Então, se você quisesse chupar uma manga, você tinha que subir no pé e apanhar. Hoje você vai no supermercado, está lá na mão, né? E tantas coisas mais que a gente fazia na época, e hoje você não vê o jovem fazer, ele está ocupado com a convivência, não com a vivência. Então são duas palavras que me tocam muito, porque viver, nós temos que viver família hoje. Nós vivemos família, porque na hora do almoço tinha que estar todo mundo na mesa, almoçando junto com o pai, com a mãe e com os irmãos. Hoje não. Mesmo sentado na mesa, cada um está com o seu celular, não está vivendo. Eles estão convivendo com outra realidade. E essa realidade, às vezes, choca a gente que é mais antigo, entende? E a gente, às vezes, quer cobrar do neto, do filho, mas não tem como você impor uma situação de convivência. A cultura mudou, né? Muito, muito. O futurismo chegou muito rápido, eu acho. Não
muito rápido no tempo e no espaço, mas um tempo limitado aí. Foi muito rápido essa mudança que nós sentimos. Nós, por exemplo, veja bem, uma história que eu vou contar para você. Onde existe o Saci hoje, era atrás do campo. Sim. Ali a prefeitura tirava a terra para atender as necessidades do município. E ficou um buracão lá. E quando chovia, enchia d'água. Quer dizer, antes do Saci ter uma piscina, nós tínhamos a nossa piscina. Nós íamos, dia de chuva, nadar lá atrás do campo. Onde você vai? Atrás do campo, né? E fatos pitorescos aconteceram ali, de pai chegar lá e tomar a roupa do filho, o filho ter que se virar para chegar em casa sem roupa. Então, são fatos que nós vivemos, entende? A gente vivia um momento de contato direto com a natureza. Nós não vivíamos de sonhos. A gente tinha até sonhos, né? Mas nós tínhamos que viver a realidade em que nós estávamos plantados. E foi um período maravilhoso mesmo, porque o conceito e o sentido de família ficou muito bem enraizado em nós. Então, a gente teve, como dizer assim, a gente tinha uma vida normal, vida escolar normal. Você ia para a escola, às vezes fugia da aula para ir na bomba nadar. A bomba era aqui embaixo, no casaca. E aí o pai ficava sabendo. Então tinha tudo isso que nós passamos. Meu pai nunca relou a mão em mim. O olhar dele já era bastante para mim, né? E eu procurei educar meus filhos desse jeito, porque morando na frente do campo ali, né? Os dois estavam lá no campo, um subiu, era suficiente para eles estarem em casa rapidinho, o Marcelo e o Márcio. Então era uma coisa que talvez o Brinrod também tenha vivido essa experiência, porque os pais, os avós deles eram radicais, né? Seu Carlos, né? A dona Rosalina, que eu convivi também com eles muito tempo, né? A padaria deles aqui, a Padaria Brasil, a padaria lá do Iolando. Então, era coisa que você ia comprar fiado, depois o pai ficava sabendo se comprou fiado. De vez em quando dá uma filadinha numa coisa dos armazéns, né? Não era supermercado, era armazém. Sim. O varejo começou lá onde hoje ali na esquina do Lourenção. Aquela esquina hoje lá, que é do Oswaldo, hoje voltou para ele, né? Ali era o varejo. E ali a gente, molecão, ia lá sapiar, o Chico Manso e o Valer. E ele vendia aquele peixinho sargado, como é que chama aqueles? Manjubinha? Manjubinha. Você ia comprar alguma coisa para o pai, você sempre roubava uma manjubinha ou do Valer ou do seu Chico Manso, né? Mas era coisa de moleque, não tem, mas era coisa que marca a vida da gente, porque as coisas eram feitas com tanta inocência que nem merecia castigo, né? Nem merecia, até às vezes havia um castigo, sim, né? Aí depois a história da gente é história de moleque, né? O senhor jogava muita bola na rua? Na frente de casa ali, depois nós mudamos ali onde hoje é João Pires ali, depois nós mudamos ali era o centro de telefone. Tá. Ali acho que já é a General Marcondes Salgado. Lá em cima? Não, Duque de Caxias já. Duque de Caxias. Ali na frente de casa era areia, tudo era areia, né? A gente formava o jogo ali, só que eu era o dono da bola. Se eu estivesse perdendo, eu pegava a bola e ia para casa e acabava o jogo, né? Então, e o centro telefônico era ali. E um dia, não sei quem foi, que deu um chute e tinha aquela bola assim, no centro, Companhia Telefônica Brasileira, aquele negócio de vidro assim na frente. Quebraram, deram uma bolada lá e quebraram. Sumiu os moleques, só ficou eu com a bola.
Aí não era bom Sobrou para mim. O dono da bola nessa hora não era bom. Da bola, nessa hora não era interessante ser Não. o dono da bola, não. Tem que ser os outros. Mas são coisas que vão vivendo na nossa vida, vão passando e a gente tenta passar para os filhos da melhor forma possível o viver. São histórias e mais histórias, né? Sim, sim. Essa atrás do campo lá foi fabulosa. Quando os pais tomaram a molecada tudo Saiu. Era bola de capotão, né? Não, lá era a piscina, nossa piscina. Ah, tá. Bola de capotão é aquele de amarrar, né? Que era de capotão. Mas são histórias que vale a pena, sim, reviver. Marcam, né? Marcam a nossa vida. Porque a convivência hoje, nossa, eu acho que tornou o contato pai e filho, não na minha idade, hoje, mas do pai de hoje e o filho de hoje, parece que existe uma distância. Uma distância. Naquele tempo, não. Naquele tempo existia uma aproximação. Né? Eu trabalhava com meu pai na loja, de sapatos, só que existem fatos que marcam, né? Então eu trabalhava com uma boa vontade, né? Sabe? Uma boa vontade. E a loja de sapato tinha aquelas prateleiras, aqueles caixas de sapato ficavam uma em cima da outra ali, né? Sim. Então quando eu subia lá pegar uma caixa e derrubava, né? Meu pai gritava lá de trás: ainda bem que eu não tenho bar. Ainda bem que eu não tenho bar, Pois senão o vidro tinha quebrado. Né? Quebrado. Então, gente, histórias que a gente viu o pai contar ali, né? Eu era moleque e tinha muito relacionamento com o seu Joaquim Marques, né? Ele gostava muito de mim. Então, toda vez que ele ia lá na loja, meu pai fornecia para esse povo todo, né? Certo. Ele sempre levava alguma coisa para mim, o seu Joaquim Marques. Então, são pessoas que marcaram a nossa infância, né? Professores que marcaram a nossa infância também, né? Mas nós éramos moleque. Isso aí. O seu pai foi muito importante para o município. Ele não nasceu aqui. Seu Guido não nasceu aqui. Não, o pai é italiano. Italiano? Aliás, era o único italiano que tinha tido eleitor. Olha, por incrível que pareça. Ele tinha tido eleitor. Aqui em Quatá. Brasileiro. Brasileiro. Ele tinha cidadania brasileira ou nacionalidade? Não, ele tinha tido eleitor, a nacionalidade dele continuava italiana. Não sei se havia algum convênio de relacionamento ou não, né? Que ano o seu Guido chegou em Quatá, seu Sérgio? Em Quatá ele chegou em 1916, 17, por aí. Ele foi dos pioneiros mesmo. Foi. E Quatá, pelo que a gente vê, assim, é difícil de precisar uma data com absoluta certeza, né? Mas é pela chegada da ferrovia, né? Então foi por volta de 1915, 16 mesmo. Eu acho que mais ou menos por 18, porque tinha um português que passava aqui por Quatá, chamado seu Albano. Ele vendia joias e o meu pai comprou um relógio dele e ele gravou a data, 1918, né? O relógio, está até em casa o relógio, aquele de bolso. Está funcionando perfeitamente até hoje, 1918. Então eu acredito que foi mais ou menos por essa data. Ele comprou esse relógio aqui. Ele se casou aqui ou ele já veio... Não, ele veio de casado de Avaré. Já veio com a família. Casou em Avaré. Mas o senhor depois nasceu aqui posteriormente. E os irmãos? O Hélio nasceu em Avaré. Aqui nasceu só eu e a Neide. O resto nasceu tudo... Não, peraí. Tem a Neide, a Neide, a Dedé, a Fanny. Eu acho que a maioria delas vieram de... E seu Guido, ele veio aqui para trabalhar e atuar no comércio mesmo? Ele era músico, né? Certo. Ele era músico, então ele veio mais como... E como ele era sapateiro, aí ele entrou nessa área para atender principalmente a zona rural, né? Havia muita carência, né? Também de necessidade, mesmo a cidade estava expandindo. Estava começando mesmo. Começando, literalmente.
E tanto é que a mudança deles eles fizeram em carro, não foi em carro de boi, né? Carro de boi. De Avaré para cá. Nossa, é uma dificuldade, né? Isso aí a gente conviveu ali na retaguarda, ali na loja, e a gente via as pessoas se movimentando para lá e para cá, né? E a gente tinha muito cuidado. E na frente da loja ali, hoje é a Magazine, e o Paulo Japonês tinha uma quitanda lá. Não sei se é do teu tempo. Eu lembro dele, mas não... E a gente vivia lá na quitanda dele, né? Até eu era famoso por comer amendoim. Comer amendoim, que eu ia lá no Paulo, o dinheirinho que eu tinha ia no Paulo comprar amendoim. Né? Amendoim torrado em casca, né? Você tinha que descascar e o meu sobrinho Irã, ele falava que eu era consumidor de amendoim. Falava, a referência minha com eles é amendoim. Então é coisa que fica da infância e a gente carrega até hoje essa marca, né? Muito bom. E o que mais que o senhor lembra dessa época, assim, que marcou bastante? Além disso, tem mais alguma coisa? Não, é coisa mais de escola mesmo, né? A gente tinha sempre tem dificuldade em alguma matéria, né? Sim. E eu convivia, era eu, Irã e o Sidney, dois sobrinhos, né? E eu e Sidney... Mas e vocês tinham a mesma idade, praticamente? O Sidney era mais ou menos a minha idade e o Irã um pouquinho mais velho. E nós convivíamos sempre juntos. Só que o Sidney, ele tinha mais habilidade para as coisas e eu tinha menos. Principalmente por questão de arte, né? Eu só fazia arte, mas não praticava arte como... E a gente, quando saía as notas, era aquela história, né? Aí o pai pegava o boletinzinho, conferia, por que ele é assim e o teu é assado? E a gente, às vezes, sofria alguma penalidade em função disso, né? Sim, sim. Agora, eu não gostava muito da escola. Não era muito afeto não gostava de escola, no fim aos bancos acadêmicos. No fim, acabei minha vida 43 anos em escola. Do professor deu aula, não foi? Deu aula, dirigi escola, fui secretário da escola, né? E quando os diretores entravam em férias, alguma coisa, principalmente o professor Medeiros, ele me indicava para responder pela direção. Então ficava... Tanto é que eu recebo 7 décimos do valor do aposentadoria? Diretor. Eu recebo 7 décimos além do meu salário. Entendi. Então, Mas então o senhor não chegou a ser professor mesmo em sala de aula também, né? Dei aula em João Ramalho, né? Dei aula no Colégio Agrícola, né? E depois só fiquei na parte administrativa mesmo. Eu estava lembrando com o seu Sérgio, né, quem não sabe, eu lá nos anos 89 e 90 trabalhei no fórum na OAB, tive o prazer de trabalhar com ele também. Ele trabalhava ali no cartório eleitoral naquela época, eu acho que pré-aposentadoria já, né? Ele trabalhava no cartório eleitoral juntamente com o senhor Adalberto Rigonato. E a gente tem assim um carinho muito especial também por isso, né? E depois, o que o senhor lembra assim, de interessante também para no desenvolvimento do dia a dia? O que o senhor aí já marcou profissionalmente? O que mais te marcou? Bom, a grande verdade é que determinados profissionais da área da educação atraem sua atenção. E tive professor de educação física excelentes aqui, então, né? E eu parti para a educação física. Fiquei 2 anos em São Paulo, fiz educação física infantil, mas depois não prossegui porque era tempo integral. Meu pai não tinha a condição financeira de manter a gente lá em São Paulo, né? Certo. Aí eu vim embora, eu fiz concurso, né? Passei como escriturário do Estado, depois fiz o concurso secretário de Estado da Educação, e nesse período, não sei se você lembra, nós criamos a escola de comércio do município. Então,
Então, o José Gil de Oliveira era o diretor. Né? O José Gil de Oliveira era o diretor, só que ele só deu o nome porque ele tinha o título, né? Mas quem administrava éramos nós. Né? Aí, o pai do Blenrô trabalhou comigo, tanto lá no colégio, que hoje é o Chiquinho, antigamente era Gabriel Monteiro da Silva, e trabalhou também no técnico de contabilidade. E formamos muitos técnicos aí. Né? E a vida foi levando, a gente se envolveu de tal forma na educação que depois plantamos mesmo. Filho. Ficou, cara, principalmente foi focado na educação, né? Eu aposentei com 37 anos do Estado e depois fui trabalhar em Paraguaçu, né? A convite do Honório, do Colégio Paraguaçu. Eu fiquei 8 anos lá. Ficou mais um tempo. 8 anos. Que coisa. Então, e a gente que viveu esse período escolar com a juventude, com mais crianças e tal, porque você trabalhar como diretor, você trabalha com todas as idades, Sim. né? Você vê que realmente era fácil trabalhar na educação. Que a palavra do diretor, do professor, era ordem. Hoje, a palavra do professor, do diretor, tem que tomar muito cuidado, senão o promotor, a família vai no promotor. Havia um respeito maior, né? Não existia interferência fora da educação. Muito pelo contrário, existia interferência dos pais em favor da educação. Sim. Hoje a gente não vê, infelizmente, não vê isso. Isso é temerário, você trabalhar com aluno hoje. Temerário. Porque a educação também ela demanda uma disciplina, né? Uma certa... Não é rigidez no sentido pernicioso, às vezes, não. a gente fala, mas é de ter uma certa disciplina, não é? Até na época, né? Nós tínhamos... Até eu peguei um período ainda com ele. O professor Medeiros, professor de português. Foi desembargador depois, você sabe, conhece a história dele, né? Então ele não era um cara rígido assim na disciplina, mas ele utilizava do conhecimento dele para estabelecer uma disciplina dentro da sala de aula. Em determinado momento, quando ele via que estava muita agitação, ele falava: caderno debaixo da mesa, uma folha de papel, vamos fazer uma prova relâmpago. Acabava o problema. Então, existem técnicas e técnicas em nós. Sim. O professor, se ele tem realmente, ainda hoje, se ele tem muito conhecimento, ainda ele consegue dominar uma classe, mas se não tiver, é difícil. Vai ter dificuldade, é difícil. E ficar preso a apostilas, que hoje, infelizmente, estamos presos a apostilas, você corre o risco de não conseguir disciplinar a classe. Agora, infelizmente, no nosso tempo, era muito bom. A educação era a coisa mais gostosa do mundo. Né? Sua mãe foi professora. Muitos anos. E a vida toda, né? E aposentou como professora, sabe como é que é? A Lourdinha é professora, aposentou também como professora. Então, existem histórias que a gente tem que resgatar para ver se muda um pouquinho, né, a convivência. Né? Sim. Senhor, e aí, por falar na Lourdinha, e aí? Porque aí também tem a questão da família. O que o senhor tem a dizer também? Não, porque a sua família também é toda de Quatá. Todinho. Lourdinha, todos são nascidos aqui. E ali, sei lá, viu? Acho que o casamento não é só o vínculo físico, é a empatia. Se as pessoas têm empatia, elas convivem bem, né? Se elas têm o mesmo sentimento, a mesma coisa, às vezes ninguém é perfeito, né? Perfeito é só Deus. Mas se a pessoa convive num sentimento igualitário, você sente que você tem uma vida cumprida. Quer dizer, a Lourdinha está com 81, eu vou fazer 87, entende? É uma vida inteira, vamos fazer 58 anos de casado, né? Então,
as pessoas precisam aprender a viver. Não é. Às vezes a pessoa assim, quando na palavra diz que precisamos suportar o outro, mas nós temos uma forma negativa de esse verbo suportar. Interpretar isso. Suportar não é aguentar. Aguentar. Não. Suportar é ser suporte para o outro. O suporte é que mantém aqueles quadros presos ali, não é isso? Sim. Suporte. Tem um suportinho lá, um preguinho. Mantém um quadro pesado. Um ganchinho. Então, o suporte que a gente tem na vida familiar tem que ser isso. O suporte mesmo do outro, e não o sentido negativo de o suporte porque aguenta. Não, nada disso. É difícil? É difícil, não é fácil. Né? Porque veja, a gente vem de formação familiar diferente, né? E tudo diferente. Tudo diferente. A minha família para a família da Luísa, tudo diferente. Italiano para nordestino, para ver bem, né? Mas a gente tem que aprender a conviver, entender o sentimento do outro, às vezes até sem viver o sentimento do outro, né? E é isso que faz com que a gente cresça, a gente vai... porque isso acaba sendo uma lição também para os mais jovens, né? Porque mudou muito, né? Até a cultura muda muito ao longo do tempo, inclusive na questão dos relacionamentos, né? Sim, na questão familiar, né? Com certeza, né? E isso é muito bom, a gente construir junto a coisa, né? Eu lembro até quando nós resolvemos construir aquela casa lá onde nós moramos hoje, a Caixa comia a gente pelas pernas no juro, né? Rapaz, foi um sacrifício. Quantas coisas que nós tivemos que abrir mão para manter a casa. Porque o nosso objetivo é ter a casa. O carro não era tão importante. Claro. A casa é importante. Sim. E hoje você vê o inverso. Às vezes o cara está pagando R$1.000 de aluguel e tem um carro novo pagando uma prestação no carro. Então, isso é difícil, você não consegue. Eu acho que é a questão do ter e do ser, né? Exatamente. Hoje em dia busca-se muito o ter, né? Não o ser, né? A gente às vezes peca por não buscar coisas mais importantes para a vida mesmo, né? Do que meramente aparências, né? A gente busca muito o ter e esquece de ser. Exatamente. Então, mas eu vou dizer, é muito importante esse momento, viu? Eu acho muito importante mesmo, porque a história precisa ser registrada. 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 Contada, né? Porque isso acaba sendo até uma forma de interação, né? Porque a gente sabe que nós estamos aqui, né, seu Sérgio, e a gente não sabe até quando. E depois, lá na frente, a gente vai ser relembrado, as pessoas vão conhecer aquilo que a gente plantou, né, e fez em prol da sociedade, aquilo que vivenciou, porque todos nós fazemos parte da história, não é? Sim. Eu fui juiz de paz também. É verdade. Fiz um monte de casamento. Poxa, inclusive o meu. Inclusive o seu, né? Agora, eu sempre colocava o seguinte, que o jovem, quando vai casar, ele tem que ter objetivo. Se não tiver objetivo, não tem por que casar. Eu sempre falava o seguinte, nós viemos de famílias diferentes, falando para aqueles que estão casados. Família diferente, conceito diferente, forma de agir diferente, né? Agora, a partir desse momento, você tem que criar sua própria personalidade. Você não pode falar, meu pai, minha mãe, nada disso. Agora você tem que criar sua própria personalidade. É o que está faltando hoje. O jovem não está tendo personalidade matrimonial. Personalidade, eu sempre personagem. Quem eu sou? Sou eu. Quem é? A Lourdinha. Então, eu acho que é por aí que nós
Estamos vendo a decadência da família. Está tendo um pouco mais de individualidade, né? Acho que o individualismo, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa não tem mais, assim, muito nem o ânimo, né? Às vezes, de formar uma família, porque também não tem o ânimo de criar um convívio, como o senhor falou, né? Isso, porque para você criar um ambiente familiar favorável, acho que o senhor tem que ter uma empatia mesmo, uma troca, de busca de troca. Porque para que a gente quer casar? Porque a gente quer conviver, quer ter família, quer criar filhos, né? Normalmente, pelo menos essa é a perspectiva normal, né? E nem sempre tem sido isso hoje em dia, né? A história do casal vai se realizar lá na frente nos filhos. Exato. Né? Os filhos têm que ser o reflexo do casal. Não a dependência total, mas o reflexo. Sim. São duas situações diferentes. O filho tem que refletir aquilo de bom que o pai tem. E hoje parece que o filho quer refletir aquilo de ruim que o pai tem, né? Não assimila as coisas. Parece uma inversão, né? Uma inversão de valores, inclusive. É verdade, totalmente. Né? Inversão de valores. Eu acho que é isso também isso que eu gostaria de trazer também, para fazer uma pergunta para o senhor. Naquilo que o senhor estava falando da história mesmo, da sua vivência aqui do passado. Qual é o maior paralelo que o senhor vê, talvez, traçando esse paralelo, qual é a diferença mais marcante que o senhor acha? E, aí, considerando o Quatá mesmo, né? O que o senhor acha? Se o senhor tem alguma ideia nesse sentido. Né? Geraldo, o Quatá cresceu muito. Né? Então, hoje, antigamente você via famílias que tinham quase tanto vínculo quanto fossem familiares realmente. Né? Existia muito vínculo familiar. Hoje você não vê. Você não vê. As famílias se reunirem, famílias tratarem. É um encontro ocasional. Como vai? Olá, olei. E também isso reflete na família, porque hoje o relacionamento pai e filha é olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a comida está pronta, não está pronta. É isso que você vê. Infelizmente, é isso que você vê. Você vê na própria familiar. Embora você tenha tentado passar isso, lá não passa totalmente. Uma falta de diálogo, né? Exatamente. Acho que antigamente o diálogo era mais presente, até por conta da proximidade, né? Eu acho que assim, proximidade, digo no sentido de o núcleo familiar era mais coeso, né? Mais junto, assim, mais próximo. O pai era um orientador. Também. Hoje não. Hoje não. Porque o pai não... Primeiro, o pai trabalha e não tem tempo para dar assistência para o filho. Então, se o filho está quieto lá com o computador, deixa ele quieto lá. Me dando trabalho, é bom demais. É o que basta. E isso eu acho que reflete na formação futura que temos aí pela frente, né? Talvez eu não vá ver isso tudo, mas eu não vejo com bons olhos. Eu também. Eu também tenho essa mesma visão do senhor. A gente fica meio apreensivo até, não desmerecendo a atualidade, mas a gente fica meio preocupado com o que será, né, daí para frente, ou daqui para frente, né? Principalmente fazendo um paralelo com esse passado. Exatamente. Né? Você vê uma criança hoje, ela entra na escola e percorre todo o caminho até terminar o grau que o levará à faculdade. Ele chega lá, ele não sabe o que ele quer ainda. Não sabe o que ele quer. Ele não tem exemplos na família para seguir. Né? Até a gente se sente muito gratificado, porque veja bem, o Márcio é agrônomo. Ele deu bons exemplos para os sobrinhos. Né? Gabriel, Thiago, Gabriel, Felipe, Lucas. Todos eles, né? Todos agrônomos. Por quê? Porque eles viram alguma coisa boa no Márcio e no Vonesi, que eram os precursores, né? Sim. E eu acho que isso falta um pouquinho na família.
vê a pessoa, não, eu vou ser médico porque médico dá mais dinheiro. Não, o agrônomo hoje é fundamental para o mundo, né? O agronegócio hoje... Principalmente para a realidade brasileira. É a sustentação do Brasil hoje. Sim. Então, às vezes, você quer uma profissão que dê status, né? E nem todas as profissões dão status, mas fortalecem a economia do país. A sociedade como um Não é todo, isso? né? Fortalece a sociedade, estrutura mais as famílias. Então, são fatos que a gente precisa analisar, só analisar, porque resolver não temos força para resolver. É trazer esse exemplo que o senhor falou. Eu acho que isso aí fica aí a mensagem aí para a moçadinha mais nova, que é muito importante a gente trazer, se pautar pelos bons exemplos. Exato. Não é? Não. Eu acho que isso aí também falta hoje em dia, né? Talvez por conta, talvez em algum momento a gente também errou, né, seu Sérgio? Ah, sim, com certeza. Em algum momento a gente talvez não tenha dado às novas gerações aquele exemplo que seria necessário, que às vezes a gente teve lá do passado, dos pais, avós, né? Vê, hoje, por exemplo, na educação eu tenho a Cristiane só. Sim. Né? Cristiane, pelo jeito, puxou pro pai. Diz que é meia durona na queda lá também, né? Mas eu acho que tem que ser assim, não tem... O que é bom, você tem que aproveitar. Nem tudo é bom, mas nem tudo é ruim. Eu vejo nas pessoas, as pessoas só veem o lado negativo. Eu não olho o lado negativo. Porque todos nós temos algo de bom. Por pior que sejamos. Alguma coisa boa nós temos. Só que nós queremos extrair o que a pessoa não tem de bom. Esquecemos aquilo que tem de bom. Então isso na minha vida nas escolas, eu sempre olhei isso. Os alunos excelentes, né, marcavam sua vida, né? Você lembra deles. Sim. Mas os mais que dão mais trabalho que você lembra mais. Verdade. Você lembra mais daqueles que te davam mais trabalho. Mas são os que realmente venceram na vida. Por incrível que pareça. Aqueles que deram mais trabalho na escola são os que venceram na vida também. Não que os outros não tenham vencido, mas que também venceram na vida. Por que o senhor acha essa... Porque eu também concordo. Mas por que o senhor acha qual é a razão ou a justificativa dessas pessoas que às vezes davam trabalho, né? Ou que não iriam ter, assim... aparentemente não teriam um futuro e de repente invertem essa situação. Por que o que o senhor acha? O cara os alunos que davam trabalho, eles eram mais ativos. E a atividade deles, a palavra diz que você tem que ser esperto como a cobra e cuidadoso como a pomba, né? Eu acho que tá nisso aí. Eles pegavam um pouquinho da pomba, né? Mas pegavam a esperteza da serpente, é isso? Então, a comunicação deles era muito maior do que a comunicação dos bons alunos. Os bons alunos tinham um pouquinho de dificuldade de se comunicar. Agora, aqueles que a gente julgava mal os alunos, eles se comunicavam com mais facilidade, por causa da atividade, por causa do dinamismo. Isso na vida profissional faz toda a diferença. Pode ver, uma grande parte dos advogados não foram excelentes alunos. Verdade. Na idade escolar. Não foram. Hoje são advogados excelentes. Verdade. Certo? Por quê? Porque eles aprenderam na esperteza. Então, eu acho que é legal. É legal. Agora, nem todos entendem. Né? Eu marquei muito minha passagem para o Paraguaçu por bons e maus alunos. Né? Teve aluno até que você teve que jogar bravo, jogar duro, né? Mas você viu que depois eles venceram, né?
Graças E a... esse é o processo de educação, na verdade, o objetivo é esse, né? esse. É formar a pessoa para a vida, né? Para o dia a dia. Tem que formar dentro daquilo que ela é. Exato. A verdade é essa. O que você quer um exemplo? Pois não. A paixão do Marcelo era ser dentista. Olha. Dentista, aliás. E hoje eu vejo, imaginou o Marcelo fechado dentro de uma sala? Ele ia morrer. Não ia conseguir. Ele não ia conseguir. Ou ia se frustrar. É por quê? Ia ficar um profissional frustrado. E hoje não, ele achou o uma caminho. atividade que... Né, então, ele nem está advogando praticamente, né? Sim. Mas advoga de outra forma, né? Sim. Não deixa de ser um exercício do direito, né? É verdade. Eu admiro muito a advocacia em função disso, né? O advogado não pode ser só culto, ele tem que ser ativo, Sem dúvida. tem que ser criativo. Sem dúvida. E me lembro bem do Homero. Homero trabalhou muito tempo comigo, Homero Araújo aí, né? Sim. Ô, esquerdinha, duro na queda, hein? Então, ele era o único professor efetivo do colégio, único efetivo. E ele queria advogar também. Então, para que eu pudesse fazer um horário compatível, eu tinha que fazer um acordo com ele. Eu acertava o horário dele, né? E ele concordava com tudo a parte burocrática que eu fazia, né? Era interesse dele, o horário dele estava acertado. Sim. E os outros professores, como eram todos contratados, tinham que aceitar as nossas determinações, minhas do Homero, né? Então são coisas que você tem que trabalhar para você conviver, Sim. né? Então, convivência. Então, é maravilhoso. A vida é maravilhosa, viu? Marca bastante. Maravilhosa. Você não pode pensar em vencer sem lutar. Sem dúvida. Se você abrir mão da luta, você já está derrotado. Derrotado. Quem foge da luta já é um derrotado. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Porque as situações difíceis você vai viver como todos vivem. Sim. Agora, Seu Sérgio, e por falar nisso, assim, agora para a gente também ir já para os encerramentos, mais alguma história que o senhor tenha interessante para colocar aí para os nossos telespectadores, vivenciado aqui em Quatá? O senhor já falou várias, na verdade, né? Porque no fundo, todas essas narrativas são histórias. sim. Eu tenho uma história, a história que o meu pai tratava dos negócios dele lá no fundo, né? E eu ficava aqui fora. Eu ouvi uma história do meu pai com uma determinada pessoa, não vou nem falar o nome da pessoa, que marcou minha vida, a minha vivência. A pessoa chegou para o meu pai, tinha uma dívida grande, que era plantador de café e dependia do fornecimento do comércio. E a pessoa chegou para o meu pai, falou: Guido, eu estou sem dinheiro, o café em cima deu ruim, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, você vê quantos alqueires você quer lá da minha propriedade para pagar essa dívida, para a gente começar uma dívida nova. O pai olhou para ele assim e falou, e eu lá escutando. Eu já falei, vamos fazer, já fiquei beliscando, né? Vamos ter uma fazendinha aí. O pai falou: fulano, você é fazendeiro, eu sou comerciante. O que eu vou fazer com a terra? Eu não sei o que fazer com a terra. Então, quando você puder me pagar, você me paga, né? E fica essa dívida de gratidão só e nada mais. A hora que você puder pagar, me paga. Né? Eu falei, puxa vida, né? Isso é um exemplo de honestidade, de chance para o outro, né? Sim. Chance para o outro. Não que o outro não pudesse. Ele ia ter condição de pagar tranquilamente. Mas ele queria já quitar a dívida para começar uma dívida nova. E meu pai falou, não, eu não sou fazendeiro, eu sou comerciante. Então, essas duas palavras marcaram. Eu não sou professor, eu não sou advogado, mas eu sou
professor, sou funcionário público. Eu não sou isso, mas sou aquilo. Eu não sou isso. A gente tem que identificar aquilo que nós somos. Sim. E aceitar o que nós somos. Nem sempre nós aceitamos. Porque nós sempre ficamos de olho grande no que o outro é. E não naquilo que nós somos e naquilo que nós até poderemos ser um dia. Sim. Mas nós não podemos ficar de olho grande. É ruim isso. É negativo para a pessoa. Só traz... a pessoa só declina nisso. Não cresce. Então que fica esse exemplo. Nossa, é uma história que não só história, mas é um belo exemplo, né? De honradez, de decência, né? De caráter. É. Não? Então, em cima daquilo que eu não sou, ainda bem que eu não tenho bar, né? Que para mim foi negativo, foi essa, que é positivo. Pois. Foi uma cobrança e um exemplo. Em 2 tempos. Perfeito, Zé. Seu Sérgio, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra então para o senhor fazer um encerramento, falar o que o senhor, à vontade aí mesmo, né? Fica para os telespectadores, colocar aí as palavras finais aí, até como forma de incentivo, porque eu acho que essa própria história que o senhor acabou de nos contar aqui é um verdadeiro incentivo aí para as futuras gerações. E pensando lá na frente agora, não na história que passou, mas na história que está por vir. A grande verdade, amigo quataense, telespectador, nós não podemos viver de sonho. Nós precisamos botar o pé no chão e ver que nós temos uma nossa realidade. A nossa realidade não é a realidade do outro, é a nossa própria. Se nós não vivemos a nossa realidade, por que tentarmos querer viver a realidade do outro? Isso, em outras palavras, diz uma única palavra: inveja. Acabamos com a raiva, acabamos com o ódio, acabamos com as invejas, acabamos de olhar no outro e querer crescer como ele. Cada um de nós tem um plano determinado por Deus. E nós só realizaremos esses planos se Deus permitir. Então, todas as vezes que você tiver uma dúvida no seu coração, alguma mágoa, alguma coisa que marca a tua vida, procura extirpá-la. Cancela. A vida é muito curta, gente. A minha está longa, porque eu vou fazer 87 anos, né? Mas tem muitas vidas que terminam muito cedo. E nós precisamos preservar esse pouco tempo que Deus nos dá. E alegrarmos por aquele muito tempo que Deus nos deu. Eu agradeço essa oportunidade ao Brennhotter, ao Luiz Geraldo, uma iniciativa realmente que vai frutificar, eu tenho certeza que vai frutificar, vai trazer alegria a muita família e vai trazer também aquilo que nós mais esperamos do ser humano: a humildade, a sinceridade e o pronto atendimento às necessidades do outro. Um bom dia a todos, que Deus continue nos abençoando, nos dando força para levarmos adiante os nossos propósitos e não queremos atropelar os propósitos de Deus para a nossa vida. Um bom dia. Muito bem, Sérgio. Agradeço de coração essa oportunidade que o senhor nos presente de vida e a gente fica muito satisfeito, muito contente. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por compartilhar com todos nós essa vivência, esses momentos assim tão bacanas e deixar aqui registrado todo esse nosso contentamento, o orgulho mesmo, como eu sempre tenho colocado, o senhor é orgulho de Quatá, né, como todos os né, que vivenciaram aqui toda essa história, e o senhor é um desses personagens marcantes para a nossa cidade. Então, mais uma vez, agradecemos todos vocês aí que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco nesse dia tão especial, muito obrigado. Agradecemos então aí ao governo federal, através do Ministério da Cultura, né, pelo projeto da Lei Paulo Gustavo, juntamente com a
Prefeitura Municipal de Quatá, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e nós agradecemos esta possibilidade de trazer aqui o resgate da história do ontem na nossa cidade de Quatá. Muito obrigado a todos.